Boa noite, meus irmãos. Mais um domingo, mais um dia do Senhor, que estamos reunidos para a glória dele. Como sempre, eu aqui no templo, você em sua casa, separados já há um bom tempo, mas aguardando e confiando em Deus, de que estaremos juntos novamente, contemplando, bendizendo e adorando ao nosso Redentor. Então, nesse momento, que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude, que nos instrua por meio da sua palavra. Então, que Ele nos abençoe, em nome de Cristo. Amém. Vamos começar com a oração. Quero convidar você que curva a sua cabeça. Vamos falar com o nosso Senhor. Oremos, irmãos, ao Senhor. Bondoso Deus, nós te adoramos, nós te bendizemos e exaltamos na beleza da sua santidade. E agora, Deus, que separamos esse momento desse dia, que é dia do Senhor, rogamos a Ti encarecidamente que dá-nos sabedoria, ó Deus, para entender a Tua palavra, para guardá-la em nosso coração e, acima de tudo, para viver para a glória do Teu nome. Abençoa as nossas vidas, Pai, abençoa cada servo Teu, aonde estiver, e que possamos sempre juntos desejar a casa do Senhor, desejar entrar, ó Deus, juntos na Tua casa, para bendizer o Teu santo nome. Essa é a oração que Te fazemos, Pai, no nome que está acima de todo nome, nome santo, glorioso e excelso de Jesus. Amém e amém. Quero convidar você, nesse momento, a fazer uma leitura comigo da palavra do Senhor, que se encontra no livro dos Salmos. Abra sua Bíblia no livro dos Salmos, Salmo de número 92, e leremos do verso 1 até o verso 5. Livro dos Salmos, Salmo de número 92, do verso 1 até o verso 5. Ouça com fé a leitura que farei da palavra do Senhor, que diz assim: Salmo, cântico para o dia de sábado. Bom é render graças ao Senhor e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo. Anunciar de manhã a tua misericórdia e durante as noites a tua fidelidade, com instrumento das cordas, com saltério e com a solenidade da harpa. Pois me alegraste, Senhor, com os teus feitos, exultarei nas obras das tuas mãos. Quão grandes, Senhor, são as tuas obras e os teus pensamentos, que profundos. Na verdade, esse é o Deus que servimos, é o Deus que adoramos, e é o Deus que nos convida a cantar louvores a Ele, a exaltar a sua santidade. Por isso, eu convido você que cantemos juntos uma canção de adoração ao nosso Deus. Por isso, cantemos ao Senhor, queridos. Salva-me, Senhor, que me conheces, quebranta o meu coração. Transforma-me
irmãos, já louvamos ao Senhor, já adoramos ao nosso Deus e agora é a oportunidade que temos de ouvir a sua palavra, de ouvir a instrução. Por isso eu convido você que abra a sua Bíblia no livro de Provérbios, agora capítulo 8, chegamos ao capítulo 8, Provérbios 8, e neste primeiro momento nós leremos apenas o verso 1 e o verso 2. O nosso objetivo é expor todo o capítulo, sei, é um capítulo longo, mas tentaremos aqui, passo a passo, aprender e entender o que temos aqui nesse capítulo de extrema importância para as nossas vidas. Mas nesse primeiro momento eu convido você a olhar para o verso 1 e o verso 2. E à medida que a nossa exposição for seguindo, nós então leremos os versos seguintes. Então, diz assim a palavra do Senhor em Provérbios, capítulo 8, verso 1 e verso 2. Não clama porventura a sabedoria e o entendimento não faz ouvir a sua voz? No cimo das alturas, junto ao caminho, nas encruzilhadas das veredas, ela se coloca. Só até aí. Vamos orar? Obrigado, Pai, bondoso, santo, pela sua palavra tão importante. E agora, Deus, que vamos estudá-la, rogamos a Ti encarecidamente. Desvenda, Senhor, os nossos olhos. Abra, Senhor, por amor do Teu nome, o nosso coração, para que possamos olhar para a Tua palavra e entendê-la, guardando em nosso coração, para não pecarmos contra Ti. Essa é a oração que Te fazemos, Pai, no nome que está acima de todo nome, nome santo, excelso, glorioso de Jesus. Amém e amém. Meus queridos irmãos, todos nós sabemos que manter um relacionamento, seja de amizade, namoro ou casamento, não é uma tarefa fácil, não é verdade? Porque nós somos pessoas diferentes, com gosto diferente, características diferentes. Na verdade, nós somos pecadores. E o fato de ser pecadores torna os relacionamentos difíceis. Mas, mesmo sendo difícil, não conheço ninguém que diga, eu quero viver sozinho, ou eu não preciso de amigo, não preciso de ninguém, vou viver isolado, porque assim é o melhor a se fazer. Certamente esse tipo de pensamento não passa pela mente de ninguém, porque nós somos seres relacionáveis. E diante disso, todo ser humano, então, ao buscar um relacionamento, sempre tenta ou busca se aproximar de pessoas que, pelo menos em certa medida, lhe atrai de alguma maneira. Nós sempre buscamos nos relacionar com alguém que tenha traços ou qualidades que chamam a nossa atenção. Não é assim? E isso é visto de maneira muito clara nos acompanhamentos que a gente faz com jovens antes do casamento. Porque sempre que eu acompanho um jovem casal, e em nossos encontros, uma das primeiras perguntas que eu faço é: por que você quer se casar com essa pessoa? O que lhe atraiu nela? Muitas vezes o futuro noivo ou a noiva, no primeiro momento, sempre busca dar aquela resposta que eles acreditam que, como pastor, eu gostaria de ouvir. Assim, pastor, é porque ela é uma pessoa piedosa, ou porque ela é uma mulher, um rapaz de oração, eu vejo o seu envolvimento na igreja, e foi isso que me atraiu e me fez olhar para ela ou para ele com outros olhos. E geralmente, são essas as primeiras respostas que eles nos dão. E eu não posso negar, claro, que esse aspecto é fundamental e de extrema importância. E se a pessoa com quem você quer se relacionar não for assim, ou não se envolver, não tiver esse caráter, fuja dela, porque ela não será uma pessoa boa para o casamento. Mas, depois de ouvir essas respostas, eu forço um pouco e pergunto, mas o que mais lhe atraiu? E logo em seguida eu escuto: bem, pastor, eu também a acho ou acho linda ou lindo, é uma pessoa extraordinária. Essa resposta, ela mostra que sempre nos aproximamos de quem de fato chama a nossa atenção de alguma forma. E o interessante é que é justamente isso que está acontecendo aqui em nosso texto. Porque Salomão sabe que existe no mundo todo tipo de atração que facilmente será percebida por um jovem.
na busca de um relacionamento. E ele já alertou o seu filho sobre tudo isso. Mas ele sabe que não basta apenas fugir ou evitar, porque onde ele estiver, onde o filho estiver, vai surgir alguém para enganar, para seduzir. Por isso nós temos a necessidade de apresentar, ou de ser conhecido, ou de buscar alguém que cative o coração do filho, levando a se entregar por inteiro, a amar de todo o coração. Então, certo dessa necessidade, Salomão, na sua conversa com o filho, em mais um momento do aconselhamento, começa então a exaltar as qualidades de uma certa dama, para que seu filho olhe para ela e seja atraído pelas qualidades e assim passe a amar. Qualidades que encherão os olhos de qualquer um, e você verá essa noite. Na verdade, o pai mostra que a felicidade só será de fato experimentada pelo filho se ele mantiver um relacionamento íntimo e profundo com esta dama que ele vai apresentar. Então, com essas breves informações em mente, eu vos convido a entender que a verdadeira e principal necessidade do homem é manter um relacionamento com aquele que é a sabedoria de Deus. Eu vou repetir. A verdadeira e principal necessidade do homem é manter um relacionamento com aquele que é a sabedoria de Deus. Como eu disse, nosso objetivo é olhar para todo o capítulo, por isso não feche sua Bíblia, olhe comigo para o verso 1 até o verso 11, neste primeiro momento, e veja o que nós temos registrado aqui para a nossa instrução nessa noite. Veja o que diz a palavra do Senhor. Diz assim: não clama porventura a sabedoria e o entendimento não faz ouvir a sua voz? No cimo das alturas, junto ao caminho, nas encruzilhadas das veredas, ela se coloca, junto às portas, à entrada da cidade, a entrada das portas está gritando: a vós outros, ó homem, clamo, e a minha voz se dirige aos filhos dos homens. Entendei, ó simples, a prudência, e vós, nécios, entendei a sabedoria. Ouvi, pois, falarei coisas excelentes. Os meus lábios proferirão coisas retas, porque a minha boca proclamará a verdade, os meus lábios abominam a impiedade. São justas todas as palavras da minha boca, não há nelas nenhuma coisa torta nem perversa. Todas são retas para quem as entende e justas para os que acham conhecimento. Aceitai o meu ensino, e não a prata, e o conhecimento, antes do que o ouro escolhido, porque melhor é a sabedoria do que joias, e de tudo o que se deseja, nada se pode comparar a ela. Meus queridos, nos últimos capítulos, ou nas últimas mensagens, exposições que nós ouvimos ao longo desse período que nós estamos trabalhando o livro de Provérbios, nós acompanhamos Salomão alertando seu filho sobre o perigo de trilhar o caminho da imoralidade, ou de ouvir as pessoas erradas e assim se apaixonar por alguém que irá destruir a sua vida. Inclusive, ele gastou muito tempo falando sobre esses perigos, nós já vimos aqui. Só que agora, nesse novo momento do seu aconselhamento, ele faz o contrário. Se antes ele alertava para fugir, agora ele exorta para que o filho se aproxime, e se aproxime de uma certa dama. Uma dama que só promoverá felicidade, que só promoverá alegria e vida. E essa pessoa por quem o filho deveria se enamorar é a dama da sabedoria. E o que achei interessante no texto é a forma como Salomão descreve esta dama para o seu filho. Porque ele se apropria de algumas características que a mulher ímpia possui. E aí usa com essa dama e faz um contraste, mostrando o quanto ela faz bem àqueles que andam com ela. Enquanto a adúltera, a ímpia, usa cada característica para o mal e para a destruição, essa dama usará para a felicidade. E é o que ele quer mostrar aqui em nosso texto. Porque ele sabe que se aproximar da pessoa certa pode mudar a sua vida. Então veja como o pai descreve essa dama para o seu filho. Olhe novamente para o texto, para o verso 1, verso 6, verso 7
e verso 8. Ele diz assim: não clama porventura a sabedoria, e o entendimento não faz ouvir a sua voz? Entendei, ó simples, a prudência, e vós necios, entendei a sabedoria. Ouvi, pois, falarei coisas excelentes, os meus lábios proferirão coisas retas, porque a minha boca proclamará a verdade, os meus lábios abominam a impiedade, são justas todas as palavras da minha boca, não há nelas nenhuma coisa torta nem perversa. Perceba que o pai exalta uma postura importante desta dama. Ele diz que ela sabe usar as palavras. Se a boca fala do que o coração está cheio, essa dama apresentada aqui tem o coração cheio de amor, de verdade, de justiça, porque é isso que sai dos seus lábios. Palavras excelentes, palavras que exaltam o caminho da verdade, palavras que abominam a impiedade. A impressão que Salomão passa é que todos que andam ao lado dessa dama andará pelas veredas da justiça e colherá frutos agradáveis na vida. Essa é uma pessoa com quem vale a pena se aproximar. E mais, é alguém que vale a pena se relacionar para sempre. Perceba que Salomão fala dessa pessoa com prazer, para que o filho se apaixone só pelo ouvir das suas qualidades. Porque as suas palavras soaram mais ou menos assim: filho, eu sei que você pode estar triste por eu só te falar para se afastar dessa ou daquela pessoa, mas afaste a tristeza do seu coração, deixe-me falar sobre alguém que vale muito a pena se aproximar. Uma dama extraordinária, cheia de qualidades. O nome dela, filho, é sabedoria. Porque não existe ninguém como ela. Ela só fala a verdade. E tenha certeza que se você ouvi-la, será muito feliz. Porque ela te ajudará em sua caminhada pelo mundo. Ela é alguém que vai lhe incentivar ao trabalho, te afastará das pessoas gananciosas, te mostrará como é ser feliz de verdade. Mas entenda algo, querido filho. A sabedoria, por sempre falar a verdade, pode ser um pouco dura com você, se realmente, de fato, você se aproximar dela. Porque ela sempre vai falar a verdade. E ela falará isso para o seu bem. Diferente da mulher ímpia, que para te enganar, vai sempre dizer o que você quer ouvir. Só que com ela, com a sabedoria, não vai ser assim. Ela sempre se aproximará de você para falar o que você precisa ouvir. E nem sempre isso nos agradará. Mas sabe, filho, nós precisamos disso para crescer. Então, se aproxime dela e você será feliz. Veja, palavras interessantes, não é verdade? O pai descreve uma dama com um proceder perfeito. Alguém que nos fará tão bem, que o estar ao lado dela vale tudo. E essas palavras descrevem você, querido irmão ou querida irmã. Você é assim? Só fala o bem, só ajuda, só traz felicidade? Será que essas palavras caracterizam você em seu casamento ou em seu relacionamento? Na verdade, quem não gostaria de ter ao seu lado uma mulher ou um homem que possui essas características? Quem não se esforçaria para que seu filho ou filha se relacionasse com alguém assim? O sonho de consumo de muitos pais. Certamente seria um casamento perfeito, sem brigas, sem enganações, sem mentiras, onde o amor, onde a verdade seriam celebrados todos os dias desse relacionamento. Salomão aqui descreve uma pessoa perfeita. E olhando friamente para cada palavra, você pode pensar: não existe ninguém assim. Não possui ninguém com todas essas qualidades juntas. Mas o interessante é que essa pessoa existe, essa dama existe e ela é real. E ela é apresentada com todo o requinte para que o coração do filho, o meu coração e o seu coração seja atraído pela beleza e pela glória da sabedoria. E quando isso acontece, tudo muda. Tudo que um dia valorizamos se torna sem valor. Tudo que um dia olhamos como e colocamos valor em determinadas coisas, ao encontrar essa dama e nos relacionar com ela, nós percebemos que nada de fato tem valor, a não ser a companhia dela. Quando experimentamos esse relacionamento, tudo muda.
E é justamente isso que Salomão diz aqui nos versos 10 e 11. Ele diz: aceitai o meu ensino e não a prata, e o conhecimento antes do que o ouro escolhido, porque melhor é a sabedoria do que joias, e de tudo o que se deseja, nada se pode comparar a ela. Perceba que descrição fantástica é essa. Segundo o sábio, não existe nada de valor que se compare a essa dama nesse mundo. Nem mesmo as mais preciosas joias existentes podem ser comparadas ao que essa dama representa. Gastar tempo com ela não é desperdiçar tempo, antes é acumular felicidade. Interessante essa comparação, não é verdade? E eu tenho certeza que essa comparação aqui lhe é muito familiar. Você consegue se lembrar da época em que se apaixonou pelo seu esposo ou pela sua esposa? Você se lembra que os instantes em que iria vê-lo ou vê-la, o seu coração batia mais forte? Ou que o simples fato de passar alguns instantes com ela, com ele, valia cada minuto do seu dia? Você se lembra disso? E quando você encontrava, nada mais que você pudesse desejar poderia se comparar com aqueles instantes, com aquela pessoa tão amada por você? É essa comparação que nos é dada aqui com a sabedoria. Ele diz: nada que você deseje pode ser comparado a ela. Salomão descreve uma pessoa excelente, com dotes que ultrapassam a beleza de qualquer coisa existente desse mundo. E o interessante é que ele eleva o valor dessa dama ao mostrar que nada do que o mundo pode oferecer, seja riquezas, seja facilidades, nada se compara ao que você desfrutará ao lado desta dama. Porque ela é a pérola de grande valor, inestimável. E quem a encontra, encontrará felicidade. Mais uma vez eu pergunto: quem não quer se relacionar com alguém assim? Quem não quer ter ao seu lado uma pessoa que faz tão bem, que te fará crescer e que trabalhará ao seu lado? Quem não deseja andar com essa pessoa? Agora, diante de tamanha descrição e com a sua experiência de vida, você pode pensar: ah, pastor, tal pessoa não existe, é perfeição demais para uma pessoa só. Agora, essa pessoa descrita aqui por Salomão não só existe, como também explica porque ela pode te fazer tão bem àquele que se relaciona com ela. E é justamente isso que temos nos versos 12 até o verso 21. Olhe para a sua Bíblia e veja o que nós encontramos nesse texto. Ela diz: eu, a sabedoria, habito com a prudência e disponho de conhecimento, de conselhos. O temor do Senhor consiste em aborrecer o mal, a soberba, a arrogância, o mau caminho, a boca perversa, eu os aborreço. Meu é o conselho e a verdadeira sabedoria, eu sou o entendimento, minha a fortaleza, por meu intermédio reinam os reis, e os príncipes decretam justiça, por meu intermédio governam os príncipes, os nobres e todos os juízes da terra. Eu amo os que me amam, os que me procuram me acham. Riquezas e honra estão comigo, bens duráveis e justiça. Melhor é o meu fruto do que o ouro refinado, e o meu rendimento melhor do que a prata escolhida. Ando pelo caminho da justiça, no meio das veredas do juízo, para dotar de bens os que me amam e lhes encher de tesouro. Veja bem, o que temos aqui agora é algo extraordinário, porque parece que Salomão deixa de falar no aconselhamento, e outra pessoa começa a falar, e essa pessoa é de fato a dama que Salomão parece apresentar ao filho. Porque se havia dúvidas sobre a existência dela, agora tudo se desfez. Ela é real, ela passa a falar ao filho, ela passa a se apresentar ao filho, mostrando que sim, ela existe, e porque ela faz tão bem a todos aqueles que andam ao seu lado. É como se Salomão a trouxesse para a conversa e apresentasse ao filho, dizendo: filho, aqui está a pessoa de quem te falei, converse com ela e veja se o que eu te falei não é verdade. E o que achei interessante nessas palavras é que ela mostra que tudo que Salomão falou ao seu respeito não passa de poeira em relação a quem ela é de fato e o que ela pode fazer por aqueles que se aproximam dela. Perceba como ela começa a conversa aqui.
Ela diz: eu, a sabedoria, habito com a prudência, disponho de conhecimento e de conselhos. Perceba como esse início da sua fala é interessante. Porque ela, antes de se apresentar, falar de fato quem ela é, ela diz porque pode tornar a vida de quem se relaciona com ela mais feliz nessa vida. Somente porque, diferente de qualquer outra pessoa, ela não doa apenas sentimentos. Ela faz muito mais por aqueles que estão ao seu lado. Ela compartilha com ele, com as pessoas que andam com ela, atributos que são inerentes dela, atributos que podem facilitar a jornada de qualquer pessoa nesta vida. Atributos como perspicácia, conhecimento, inteligência, discrição. Você consegue entender como isso pode ajudar a sua vida? Como essas características e esses atributos compartilhados a você pode lhe ajudar na sua caminhada da vida? Perceba aqui que ao afirmar essa verdade, ela garante a sabedoria que aqueles que andam ao seu lado serão capazes de tomar decisões corretas, porque ela compartilha esses atributos com ele. A pessoa que anda ao seu lado será capaz de considerar cuidadosamente uma situação da vida sem fazer um julgamento rápido, de ler as pessoas que estão ao seu redor e o que elas tramam. A pessoa que se relaciona com sabedoria terá os olhos abertos, o coração aberto para fazer uma leitura do mundo, uma leitura de tudo ao seu redor. E o interessante é que a sua ajuda não estabelece ou não fica apenas nas questões externas, no lidar com os outros, mas também nas questões internas, dentro de nós. Porque essa dama promete que se andarmos ao seu lado, ela nos ajudará a lidar com o orgulho, com a arrogância, com a maldade, com o discurso pervertido, fazendo com que você mantenha o foco no que é correto e no que agrada a Deus. Ela trabalhará internamente dentro de nós para quebrar tudo aquilo que nos atrapalha em nossa caminhada. E ao final, como ela mesma diz, te fará influente, levando você a herdar as maiores riquezas, prestígios e honra, algo visto parcialmente nos reis, nos juízes, que se utilizam de sabedoria para de fato governar. Veja que beleza é o que temos aqui, porque essa pessoa garante a sabedoria, que não estará ao seu lado apenas nos dias de glória e de bonança, mas ela garante que também estará ao seu lado nos dias difíceis. E quando os dias difíceis chegarem, ela não lhe deixará sozinho, nem lhe abandonará, mas ficará firme contigo, caminhando com você, porque ela promete que será para você um lugar seguro. E sabe por que ela pode prometer tudo isso? Porque seu amor é a garantia de segurança e estabilidade. É isso que encontramos nos versos 17 a 21. Ela diz: eu amo os que me amam, os que me procuram me acham, riquezas e honras estão comigo, bens duráveis e justiça, melhor é o meu fruto do que o ouro refinado, e o meu rendimento melhor do que a prata escolhida. Ando pelo caminho da justiça, no meio das veredas dos juízos, para dotar de bem os que me amam e lhe encher de tesouros. Que descrição fantástica do amor da sabedoria, porque ela diz que seu amor é a garantia para tudo que foi prometido ao longo do texto. Um amor que não muda, um amor que não sofre variações, um amor que sempre está disponível a quem procura. E veja, ela não está falando aqui de uma procura momentânea por satisfação, porque a sabedoria, essa dama apresentada aqui por Salomão, não é alguém para uma noite ou um momento apenas, mas sim para toda a vida. E isso fica evidente na ideia transmitida aqui na frase: aos que me procuram me acham.
A ideia aqui do texto está ligada a uma procura com diligência, de alguém que está à procura de um grande tesouro e quando encontra, entende que encontrou a vida. E de forma extraordinária, essa pessoa, a sabedoria, promete que sua vida jamais será abalada. Você será próspero e ela o dotará de bens todos aqueles que ela ama. Perceba como isso é interessante, queridos. A sabedoria garante aos que andam com ela, aos que desfrutam desse amor, riquezas duradouras, um bom nome e retidão. Circunstâncias totalmente diferentes da promovida pela mulher ímpia que nós já tratamos aqui. Que enquanto a mulher ímpia só pensa em te destruir, em roubar o que você tem, em roubar os seus anos de vida, a sua felicidade e destruir a sua família, a sabedoria trabalhará ao seu lado para juntar tesouros. A tola vai te destruir, tirar tudo o que você tem, mas a sabedoria, por sua vez, trabalhará duro ao seu lado com o propósito de economizar e guardar os seus ganhos. Ela estará comprometida em preservar a sua herança, fazendo você ainda mais próspero do que você imagina. Veja bem, que descrição extraordinária nós temos aqui. Que benefício maravilhoso essa dama proporciona àqueles que andam com ela. Mas nós também precisamos entender que a sabedoria não está aqui ensinando aquela ideia de prosperidade ou um amor de troca, onde você dá algo, onde você dá o amor e ela te dá riquezas, de forma nenhuma. A promessa que a sabedoria aqui faz é que ela pode te ajudar nessa vida. E ela te ajuda tomando as decisões certas no negócio. Situações em que poderão lhe ajudar na administração da sua vida. E que mesmo você vivendo em um mundo caído, ao andar com a sabedoria, nada nos impede que prosperemos. Mas as promessas de riquezas, de um bom nome, vão além do presente. Ela garante prosperidade eterna no futuro. Ela garante a sua herança. Ela o recompensará todos aqueles que a amam e se dedicam a ela. Queridos, essa é a mulher, a dama que deve ser procurada, ouvida e amada pelo Filho. Na verdade, por todos nós. Ele deixa de lado as seduções da mulher ímpia, tola, e mostra que ele deve ouvir a dama que pode trazer felicidade a ele. E o interessante é que o que está em jogo aqui, nesse amor, não é meramente um casamento bom ou um casamento ruim. Por mais que olhemos para esse texto dessa forma, mas o que está em jogo aqui são questões de vida e de morte. Salomão sabe disso, por isso exorta e aconselha o seu filho a se relacionar com a dama da sabedoria. Agora veja bem, porque depois de ouvir tantos atributos, de descrever tantas qualidades, tenho certeza que você deseja saber quem é essa dama. Quem é essa dama que é conhecida pela sabedoria? Ela já se mostrou que é real, que é uma pessoa, porque ela disse: eu, a sabedoria, habito com a prudência e disponho do conhecimento e dos conselhos. Mas ao ouvir essa identificação, você pode estar aí me ouvindo e pensando: como assim, pastor, se relacionar com a sabedoria? Porque se pensarmos logicamente, tudo que o Senhor falou não faz sentido, por mais que sejam palavras bonitas, por mais que sejam conceitos agradáveis, mas não faz sentido. Porque veja bem, a mulher adúltera é uma pessoa cheia de sedução e capaz de atrair e levar todos para o caminho do mal. Ela é vista, ela é identificada facilmente. Mas a sabedoria é apenas sabedoria, não passa de ideias, conceitos. Essa comparação de Salomão, essa instrução, não parece fazer sentido. Talvez você esteja pensando isso. Mas para entender quem é a sabedoria, deixe-me relembrá-los de algo que falei no início da nossa série em Provérbios. Porque Salomão, em seus conselhos, de forma repetitiva, demonstrou que a sabedoria não é meramente um conjunto de ideias e conceitos.
A sabedoria é uma pessoa. E aqui nos Conselhos de Salomão, personificada na figura de uma mulher. E é apresentado como uma mulher porque, primeiro, a palavra em hebraico para sabedoria é um substantivo feminino, e segundo, porque o público do ensinamento de Salomão é um jovem rapaz que vai se sentir atraído por uma mulher. Então, segundo Salomão, a sabedoria não é meramente um conceito, mas uma pessoa. Agora, se a sabedoria é a personificação de uma pessoa, quem seria essa pessoa tão impressionante e tão cheia de atributos que ele relata aqui? Nós encontramos a resposta de forma clara no Novo Testamento. Quando Paulo escreve aos Coríntios, ele nos apresenta a sabedoria. Ele diz, 1 Coríntios capítulo 1, do verso 19 ao verso 24, ele diz assim: porque está escrito, destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos instruídos. Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria do mundo? Visto como na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria, aprouve a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Porque tanto os judeus pedem sinais, como os gregos buscam sabedoria. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios, mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, nós pregamos Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Perceba a grandeza dessas palavras. Segundo Paulo, a sabedoria não é somente uma pessoa, mas possui um nome, e o seu nome é Jesus Cristo, aquele que o mundo não conheceu, aquele que o mundo rejeitou, aquele que o mundo julgou como louco. Ele é a sabedoria de Deus, a sabedoria descrita por Salomão, e é somente por meio dele que nós desfrutaremos de um nome elevado e de toda a riqueza descrita por Salomão nesse texto. Só é possível adquirir todos os benefícios se de fato nós andarmos ao seu lado. A cruz vazia, o túmulo vazio, são as garantias de toda a promessa feita pela sabedoria. Por isso rejeitá-lo é loucura, se afastar dele é insanidade. Segundo Paulo, Jesus é a sabedoria de Deus, e quem deseja algo nessa vida precisa se aproximar dele, manter um relacionamento com ele. Nós devemos ouvi-lo. O interessante é que o próprio Senhor Jesus, em seus ensinos, também se identificou com a sabedoria pregada por Salomão. Em Mateus 12, 42, Mateus 11, 19, nós vemos ele afirmando essas verdades, dizendo que ele é maior do que Salomão, do que a sabedoria lá, que a sabedoria é justificada pelas suas obras, quando ele fala a respeito do que ele estava fazendo naqueles dias. O que nós temos aqui, tanto na descrição de Paulo, quanto da boca do próprio Senhor, é que Jesus é a sabedoria de Deus e que nós precisamos nos relacionar com ele nessa vida, e isso é urgente. Ele é a pessoa com quem nós devemos nos relacionar. Sem ele estamos perdidos. Sem ele ouviremos a mulher louca e estaremos sozinhos no caminho da sedução, da impiedade. Se você quer desfrutar de uma caminhada segura, tranquila, entendendo o que está à sua frente, você precisa de Cristo, a sabedoria de Deus. Mas vamos lá. Você pode estar pensando: será, pastor, que pensar assim não é forçar o texto? Será que é sobre Cristo que Salomão está mesmo falando? Será que é de fato sobre Jesus que esse texto está falando? Voltemos ao nosso texto de Provérbios, e lá nós encontraremos as respostas, se é sobre Jesus ou não. Nesse momento, eu quero que você olhe para os versos 22 até o verso 31. Veja o que diz o nosso texto. O Senhor me possuía no início da sua obra, antes das suas obras mais antigas. Desde a eternidade fui estabelecida,
Desde o princípio, antes do começo da terra, antes de haver abismos, eu nasci, e antes ainda de haver fontes carregadas de água, antes que os montes fossem firmados, antes de haver outreiros, eu nasci. Ainda ele não tinha feito a terra, nem as amplidões, nem sequer o princípio do pó do mundo. Quando ele preparava os céus, aí estava eu. Quando traçava o horizonte sobre a face do abismo, quando firmava as nuvens de cima, quando estabelecia as fontes do abismo, quando fixava ao mar o seu limite, para que as águas não traspassassem seus limites, quando compunha os fundamentos da terra, então eu estava com ele, eu era o seu arquiteto, dia após dia, eu era as suas delícias, folgando perante ele com todo o tempo, e regozijando-me no seu mundo habitável, e achando as minhas delícias com os filhos dos homens. Que texto extraordinário, queridos. Perceba a grandeza das palavras da sabedoria aqui. Veja, você consegue pensar em algum momento da história do mundo ao ler essas palavras? A sabedoria está falando da criação, está falando do início de tudo. E veja que interessante, antes que houvesse qualquer coisa criada, a sabedoria estava lá, estava presente na criação, não somente como um espectador, mas como agente ativo da criação. A sabedoria foi responsável pela criação de todas as coisas. E o interessante é que essa descrição da sabedoria aqui nos ajuda a entender duas questões muito importantes para nós nessa noite. A primeira delas é que, de fato, ela revela quem ela é. E a segunda é por que nós devemos ouvi-la. Então vamos tentar entender a primeira questão aqui, sobre quem é a sabedoria. Já sabemos, mas só para ficar mais claro para nós. Ela diz: o Senhor me possuiu no início da sua obra, antes suas obras mais antigas, desde a eternidade, fui estabelecida desde o princípio. Queridos, eu preciso que você perceba a intensidade e a força de cada palavra aqui. A sabedoria diz que antes do começo da terra, antes de haver abismos, fonte das águas, nuvens, limites, antes da própria humanidade ser criada do pó, a sabedoria existia. Estava no princípio de tudo, dando forma à criação, estabelecendo a ordem, retirando o caos. Tudo foi criado pela sabedoria e tudo com muita beleza. O universo com seus planetas e estrelas, a nossa terra em sua imensidão azul, a atmosfera do nosso planeta, o firmamento do céu, separou a água de cima da terra, aí a de baixo da terra, fez a porção seca, tudo ele fez com requinte e com beleza. A descrição de cada detalhe mostra que a sabedoria não somente existiu antes da criação, mas que é superior à criação, porque tudo que veio a existir só está ali por causa dele. Então, diante de tamanho poder, quem é a sabedoria? Quem é essa figura tão extraordinária, tão poderosa, que estabeleceu os limites e que criou todas as coisas? E para que a resposta não saia basicamente da minha mente, da sua própria mente, deixemos que a Escritura responda para nós quem é a sabedoria. João, no seu Evangelho, no capítulo 1, do verso 1 ao verso 3, diz: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava com Deus no princípio, e através dele todas as coisas foram feitas. Sem ele, nada do que foi feito se fez. Veja, tudo foi criado pelo Verbo. É uma afirmação de que a sabedoria foi o agente de Deus da criação de todas as coisas. Sem ele, nada do que foi feito se fez. Mas quem é o Verbo? Quem é a sabedoria? O autor de Hebreus nos dá mais alguma pista quando ele diz: havendo Deus outrora falado de muitas vezes, de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, nesses últimos dias nos falou por meio do Filho,
a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. O Verbo de Deus, que fez todas as coisas, é o Filho de Deus. Ele é aquele por meio do qual todas as coisas vieram a existir. Sim, até aí é fácil, mas quem é o Filho? O próprio Pai responde. Em Mateus capítulo 3, nós encontramos quando diz assim: por esse tempo dirigiu-se Jesus da Galileia para o Jordão, a fim de que João o batizasse. E batizado Jesus, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele. E eis uma voz dos céus que dizia: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Aí está a resposta definitiva. Jesus é a sabedoria que estava presente na criação. Ele é a palavra de poder presente antes de tudo e que deu forma a tudo. Jesus é a sabedoria que Provérbios fala. É sobre ele, é tudo sobre ele. Todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão em nosso Senhor, porque Ele é o Verbo que se fez carne. Ele tem toda a sabedoria e conhecimento como um rei, como um sacerdote, como um salvador, como um juiz. Ele possui a verdade, verdade que liberta, verdade que salva, verdade que transforma, verdade que muda vidas. É dele que todo ser humano precisa. É nele que nós encontramos a verdadeira felicidade. Por isso, querido, humilhe-se nesse dia diante dele. Busque se relacionar, se aproximar, ame-o de todo o coração, porque ele é capaz de mudar a sua vida, mudar o seu casamento, mudar a sua família. Ele é o poder de Deus para mudar e transformar todo e qualquer homem. Nós precisamos de Cristo. Somente se relacionando com Ele, você será feliz. Mas eu preciso explicar algo antes de seguirmos aqui. Porque uma interpretação errada desse texto já trouxe também muitos problemas para a igreja do Senhor. Esse texto é fantástico. Nós vemos claramente a descrição de Jesus aqui, da criação, dos detalhes. Mas uma olhada de maneira equivocada para esse texto pode causar problemas, como já causou ao longo da história. Porque a leitura errada desse texto já levou algumas pessoas a pensar em Jesus não como o Filho de Deus, mas como alguém que foi criado junto com todas as coisas. Porque no início, nós lemos: o Senhor me possuía no início da sua obra, antes das suas obras mais antigas. E algumas traduções ou algumas leituras diz: o Senhor me trouxe à luz como a primeira de suas obras, antes das suas obras mais antigas. E esse tipo de leitura parece sugerir que a sabedoria, em algum momento da história, não existia e foi criada. Mas como nós sabemos e defendemos, Jesus não é um ser criado, e nunca houve um momento em que ele não era. Acreditar nessa falácia é abraçar a antiga heresia do arianismo, heresia que foi combatida no Concílio de Nicéia em 325 d.C., onde se formulou um credo a respeito de Jesus. E lá diz assim, no credo niceno: creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra e de todas as coisas visíveis e invisíveis, e em um Senhor Jesus Cristo, o unigênito Filho de Deus, gerado pelo Pai antes de todos os séculos, Deus de Deus, luz de luz, verdadeiro Deus de verdadeiro Deus, gerado não feito, de uma só substância com o Pai, pelo qual também todas as coisas foram criadas. Nossos irmãos do passado não chegaram a essa conclusão do nada, ou da simples mente de cada um deles. Pelo contrário, eles chegaram a essa conclusão olhando para a própria Escritura. Porque uma das regras básicas da interpretação bíblica é que a Escritura interpreta a própria Escritura. Textos difíceis precisam ser esclarecidos à luz de textos mais fáceis. E precisamos fazer isso aqui. Porque veja bem,
Olhe para o que Paulo diz em Colossenses e o que João diz em Apocalipse sobre Cristo. Colossenses 1,15 diz: o Filho é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Em Apocalipse 3,14, nós encontramos: ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: essas coisas diz o Amém, a testemunha verdadeira, o princípio da criação de Deus. O que esses dois textos nos dizem é que os termos primogênito de toda a criação e o princípio de toda a criação não trazem a ideia de um ser criado, mas sim de que ele é supremo sobre a criação, que ele é senhor da criação, algo que é afirmado pela própria sabedoria aqui. Quando ela diz no texto: então eu estava com ele, eu era o seu arquiteto, dia após dia, eu era as suas delícias, folgando perante ele em todo o tempo, regozijando-me no seu mundo habitável e achando as minhas delícias com os filhos dos homens. O que temos aqui é que a sabedoria estava presente com Deus no ato da criação. Ele era o próprio arquiteto de Deus, em sua eterna divindade. Deus Filho foi o mestre de obras ao lado do Pai, o arquiteto da criação. Ele está acima da criação. E como disse João, sem ele, nada do que foi feito se fez. Os céus e a terra foram criados através da sabedoria do eterno Filho de Deus. E essa sabedoria é Jesus. Deus de Deus, luz de luz, gerado e não feito. E é por meio desse entendimento que nós podemos então responder à segunda questão de por que é tão importante ouvi-lo. E a resposta é simples. Olhe para o verso 28 e 29, porque diz assim: quando estabelecia as fontes do abismo, quando fixava ao mar o seu limite, para que as águas não traspassassem os seus limites, quando compunha os fundamentos da terra, então eu estava com ele e era o seu arquiteto. Veja, sendo a sabedoria o arquiteto de Deus, o criador do mundo, ele sabe como o mundo funciona. Ele, como ninguém, sabe como a vida deve seguir, qual é o fluxo que a vida deve seguir, qual é o caminho que nós devemos tomar, porque foi ele mesmo que estabeleceu. Foi ele que criou, foi ele que ordenou, foi ele que estabeleceu os limites, o modo como tudo nesta vida funciona. Se você quer saber como andar, como proceder, o que fazer, devemos ouvir a voz da sabedoria, que estabeleceu as regras, que criou o mundo. E o interessante é que se você tentar viver diferente daquilo que foi estabelecido por ele, das regras estabelecidas por ele, da ordem estabelecida por ele, o fim não será agradável. Como disse um escritor, antes da humanidade ser criada do pó, a sabedoria estava lá. A menção do primeiro solo revela a fragilidade da humanidade. E se a humanidade viver contrária ao sábio desígnio da criação, nós retornaremos ao nosso estado anterior, isto é, a poeira. O que o autor está dizendo é que viver sem ouvir a verdade, sem ouvir aquele que criou o mundo, que colocou ordem, que estabeleceu limites para tudo, é semear a destruição para a vida. Colheremos frutos amargos por andar contra aquele que é o Senhor. Voltaremos ao pó sem esperança do porvir. Passar pela vida sem ler o manual de instrução de como ela funciona não resultará em um final feliz. Deixe-me ser mais claro aqui, usando os próprios exemplos que Salomão usou para alertar o seu filho. Porque veja, se você quer saber como funcionam os relacionamentos, como funciona a vida a dois, você precisa olhar para o que Deus diz em sua palavra. Porque em sua palavra nós encontramos que o casamento é a ordem de Deus para a vida a dois. Deixará o homem pai e mãe, e se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Essa é a ordem. Homem e mulher, unindo, vivendo a vida juntos.
O adultério, a traição ou qualquer outra combinação diferente dessa é o caminho fora da ordem, é usar o relacionamento de forma errada. E como sabemos, esse caminho acarretará grandes tristezas e prejuízos. Uma outra questão aqui, clara, é cuidar dos outros, prover aos necessitados é a ordem, mas a ganância, emprestar a juros, se aproveitar do sofrimento alheio, da dificuldade para tirar vantagem, é a desordem. E muitos que seguiram esse caminho se afundarão em muitas dívidas, destruição e morte. Então veja, queridos, existe uma maneira do mundo funcionar, e você só entenderá como o mundo funciona plenamente se de fato se relacionar com aquele que sabe e conhece bem como o mundo funciona. Se você se relacionar com aquele que estabeleceu a ordem no mundo, sendo ele o Filho de Deus, o Criador de tudo, você precisa urgentemente dele, de suas instruções para conduzir a sua vida. Sem ouvi-las, sem andar com ele, sem uma vida aos seus pés, você estará perdido. Ouça suas palavras, elas lhe ajudarão. Quer aprender a lidar com a vida? Ouça Cristo, ouça seus ensinos, porque isso facilitará a sua jornada nesta vida. Mas veja outra questão interessante para a gente finalizar. Cristo não é apenas o segredo para uma vida feliz nessa terra. Nós precisamos dele, precisamos ouvi-lo, porque ele é o responsável por algo que vai além desta terra. Veja os versos 32 e 36, por favor. Diz assim: agora, pois, filhos, ouve-me, porque felizes serão os que guardarem os meus caminhos. Ouve o ensino, sede sábios, e não os rejeiteis. Feliz o homem que me dá ouvidos, velando dia a dia as minhas portas, esperando os ombreiros da minha entrada, porque o que me acha a vida e alcança a favor do Senhor, mas o que peca contra mim, violenta a própria alma. Todos os que me aborrecem amam a morte. Perceba como a sabedoria termina o seu discurso. De forma simples, ela afirma que quem a escuta será feliz. Isso porque vive cada dia não simplesmente com o coração nas coisas que pode alcançar aqui nessa terra. Por mais que desejemos felicidade aqui, nosso coração e nossa esperança, o coração e a esperança de quem se relaciona com a sabedoria, não estão aqui. Quem escuta a sabedoria, quem a segue, sabe que existe algo maior e melhor. Existe uma herança que foi conquistada por ela. Quem a ama e segue, aguarda o dia em que passaremos pelas portas de Sião e assim desfrutaremos das grandezas do seu reino para sempre. Essa é a certeza que foi garantida pela sabedoria de Deus. Feliz o homem que me dá ouvidos, porque o que me acha a vida. Queridos, a certeza desse favor, dessa herança, é uma realidade para todos que se relacionam com a sabedoria. É uma certeza porque Cristo, a sabedoria de Deus, garantiu essa herança. E é isso que torna essa herança tão rica, tão preciosa. Porque para o mundo não existe sabedoria em aguardar a herança da morte de alguém que aparentemente morreu sem nada, que morreu em uma cruz abandonado. Inclusive, é por isso que Paulo diz que para o mundo isso é loucura, mas não para nós. Não para nós, não é loucura, é poder de Deus. E um dia nós, que hoje amamos a sabedoria, que andamos com ela, que guardamos no coração, o veremos face a face. E então, nesse dia, o favor do Senhor se tornará real, visível aos nossos olhos. Cristo, a sabedoria de Deus, não apenas garante que nos ajudará a viver nessa vida, mas assegura que chegaremos ao final da nossa jornada e atravessaremos os portais de Sião e iniciaremos o para todos sempre ao lado dele. Ele é a esperança e o responsável por nossa redenção. Por isso precisamos ouvi-lo. Mas veja que situação interessante nós temos aqui.
Porque a promessa feita pela sabedoria é que ela não é responsável apenas pela redenção, mas também pela condenação. É salvação para quem lhe ouve e se relaciona com ela, mas condenação para quem a rejeita. Olha o final do texto. Mas o que peca contra mim violenta a própria alma. Todos os que me aborrecem amam a morte. Perceba que esta é uma declaração muito reveladora e assustadora feita pela sabedoria. Na verdade, é um ultimato. De forma simples, o que a sabedoria diz aqui é: não seguir as minhas palavras, não obedecer à ordem criada, é buscar a própria morte. Não ouvi-lo é violentar a alma. Rejeitá-lo aqui é um suicídio arrogante. Aqueles que pecam contra a sabedoria, escolhendo as suas próprias ideias, seguindo a ordem criada por seu próprio coração pecador, estão trabalhando contra a sua própria alma. E isso é muito sério. Aqueles que odeiam a sabedoria, desprezam a sua correção e instrução e estão caminhando para a morte. E o que achei interessante é a afirmação no final que diz: todos que me aborrecem amam a morte. A questão lógica a se pensar aqui é: como alguém pode amar a morte? O próprio pensamento da morte transmite ideias de escuridão, desolação, decadência, medo, terror. Ninguém em sã consciência deseja amar a morte. Mas é isso que acontece quando não se dá ouvidos ao Filho de Deus. Lembre-se das palavras de Pedro: para quem iremos, se somente tu tens as palavras de vida eterna? Ouvir a sabedoria é garantir a vida, rejeitá-lo é caminhar para a morte. E infelizmente, muitos estão nesse caminho. Caminho, como diz o sábio de Provérbios, parece até direito, mas o cabo dele se dá em caminhos de morte. Por isso, queridos irmãos, com essas palavras da sabedoria, mais uma orientação ao filho termina. Agora, será que algum filho de Salomão ouviu seu pai? Será que eles buscaram se relacionar com a sabedoria para ser próspero na vida? Ou eles amaram e perseguiram a morte? Será que Roboão ouviu o conselho do seu pai? Com certeza não. Se mostrou tolo, preferindo ouvir os jovens sem experiência, rejeitando os anciãos. Quem sabe, talvez, Abias se mostrou sábio, buscando se relacionar com a sabedoria, mas também não. Ele se mostrou alguém mau, que trilhou o caminho da impiedade. Quem sabe Asa, o melhor dentre eles, mas infelizmente ele também não era perfeito. E o que vemos em toda a linhagem é que filho após filho, descendente após descendente, o que mais se repete é tolice. Queridos, e o interessante é que cada um desses filhos é a imagem vívida do que nós somos. Homens e mulheres perdidos que preferem dar ouvidos à sabedoria maligna, demoníaca do mundo, a dar ouvidos à sabedoria de Cristo. O coração de todo homem é surdo para as palavras da vida eterna, mas limpo para ouvir maldade. E como sabemos, e foi dito aqui, e o que espera aos que trilham o caminho da maldade é a morte. Mas louvado seja Deus, que não permitiu que vivêssemos na tolice, perseguindo e amando a morte. Pois na plenitude dos tempos, nasceu dessa linhagem de Salomão a sabedoria. Um descendente, um homem semelhante a nós, mas revestido de todo o poder, porque ele era a própria sabedoria. Alguém que viveu, que cresceu, que trilhou as verdades da justiça, que abriu as portas de Sião e nos convida hoje a viver e desfrutar do seu amor. Ele garante para você que o seu amor não mudará. E ele te ama com amor eterno. E o nome dele é Jesus. Somente por meio dele é que podemos desfrutar de tudo que o texto diz. Por isso, queridos, busque se relacionar com Cristo. Somente por meio dele é que estaremos seguros dessa vida e principalmente no porvir. Somente ele pode lhe dar a sabedoria que você precisa. Você, querido irmão,
quer sabedoria para lidar com seus relacionamentos comerciais, quer saber como lidar com seus pais idosos, quer saber como lidar com seus filhos pequenos e adolescentes, você quer saber o que estudar, a carreira que seguir, você quer sabedoria para encontrar um esposo ou uma esposa, você quer sabedoria para viver em dias tão difíceis como o nosso, procure Cristo. Ele é a sabedoria de Deus para nós, Ele sabe como a vida funciona e Ele pode lhe ajudar, e Ele disse que estaria ao seu lado todos os dias, nos bons e nos difíceis, e Ele de fato está. Cristo está ao seu lado em meio às dúvidas, em meio ao medo, em meio às incertezas. Por isso, peça a Ele sabedoria, para que você possa se portar com sabedoria nesse mundo. Peça a Ele que lhe ajude e lhe dê força, para que de seus lábios saiam palavras de paz e não de guerra, palavras de conforto e não de pavor. Peça a Deus sabedoria, pois Ele está sempre pronto a ajudar aqueles que se aproximam dEle. Tiago disse isso. Se, porém, alguém de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá deliberadamente e nada lhes impropera. Busque nele sabedoria necessária para a vida, e Ele lhe concederá. Ouça, e você será um bem-aventurado. E você que me escuta nessa noite, talvez ainda não seja um crente em Cristo, saiba que nenhuma das necessidades que se mostram necessárias à sua vida é tão importante e significativa como a necessidade de se relacionar com Cristo. Somente Ele pode dar sentido à sua vida. O vazio que existe dentro de você, somente Ele pode arrancar do caminho da tolice e lhe colocar no caminho da verdade. O que você precisa é se relacionar com Jesus. Por isso, arrependa-se, clame por Ele. Somente Ele tem o poder que pode mudar o seu coração. Somente Ele pode transformar pessoas tolas, como eu e você, em pessoas sábias que trilham o caminho da verdade. Você, eu, todos nós, precisamos urgentemente de Jesus. E isso é questão de vida ou morte. Que Deus os abençoe, que Deus os ajude, que nos faça descansar e trilhar o caminho da verdade ao lado dele. Que Ele nos abençoe em nome de Cristo. Amém. Vamos orar? Obrigado, Senhor, pela Tua palavra tão rica, tão preciosa, e que ela de fato encontre guarita em nosso coração. Abençoe o Teu povo, salva os que precisam ser salvos, dê sabedoria àquele que precisa, Pai, para viver nessa vida. Essa é a oração que Te fazemos, no nome que está acima de todo nome, no nome da sabedoria de Deus, no nome de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém e amém. Receba a bênção, irmãos, que a maravilhosa graça do nosso Senhor e Salvador Jesus, que o amor de Deus, nosso eterno, amado e soberano Pai, e que as consolações do Espírito sejam com todos vós e com todo o povo de Deus, hoje e para todos sempre. Amém e amém. Que Deus os abençoe, nos dê uma semana de paz e cuide de nós, em nome de Jesus. Amém.